todos, meu nome é Alessandro Costa, nós estamos falando aqui numa série de vídeos sobre a reforma eleitoral de 2021. E nesse vídeo curto de hoje eu vou abordar a questão relativa à votação em candidaturas de mulheres e também de pessoas negras, que a partir da emenda constitucional número 111 passa a dispor que votos dados a candidaturas de pessoas negras e também de mulheres contará em dobro para o recebimento de dois recursos financeiros muito importantes para os partidos políticos, que é o fundo partidário e o fundo eleitoral. Como a gente faz em todos esses vídeos, vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, exatamente na disposição legal dessa emenda constitucional número 111, para entendermos qual foi o normativo, qual é a direção dada, né, pelo dispositivo referente a essa alteração. Então, dá uma olhada aqui, ó. Artigo 2º da emenda 111 de 2021. Para fins de distribuição entre partidos políticos dos recursos do fundo partidário e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente chama de FEFC, que é o Fundo Eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. O parágrafo único traz uma informação muito importante também. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Então, pessoal, o que está querendo dizer aqui o artigo 2º da emenda constitucional número 111, né? A reforma eleitoral de 2021 alterou a Constituição, alterou a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, alterou a Lei 9.096, de 1995, que é a Lei dos Partidos Políticos, alterou o próprio Código Eleitoral, foram diversas as alterações. Pois bem, no que tange a essa alteração relativa a candidaturas de mulheres e pessoas negras, trata-se, na verdade, de uma política afirmativa para que mulheres e pessoas negras tenham mais oportunidades de preencher os parlamentos espalhados por todo o Brasil, não só na Câmara, né? No caso aqui, o incentivo é efetivamente para candidaturas na Câmara dos Deputados. Mas, ao longo dos últimos anos, várias reformas trouxeram aí incentivos, políticas afirmativas para buscar um maior número de representatividade de mulheres e também, nos últimos anos, pessoas negras. Essa discussão começou a ser bastante efetiva no nosso parlamento. Quanto às mulheres, por exemplo, a própria lei de 2009, 12.034 de 2009, previu a necessidade de que partidos, ao lançarem suas candidaturas naqueles cargos chamados cargos proporcionais, ou seja, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, que eles lançassem um mínimo de candidaturas de cada sexo e um máximo para cada sexo. No caso, a lei traz mínimo e máximo de sexo. A Justiça Eleitoral, já em julgamento, em jurisprudência, entende que o legislador quis dizer aí gênero. Mas o fato é que esse 70-30 impôs aos partidos, nessa política afirmativa, que não lançassem como costumavam lançar candidaturas 100% de homens, né? 30 candidatos e todos homens. A partir de 2009, então, essa discussão se torna mais premente, mais robusta. E nessa reforma de 2021, buscou-se, então, dar mais efetividade à necessidade de os partidos passarem a entender esse problema de subrepresentatividade de mulheres e de pessoas negras, atacando uma questão que é muito cara aos partidos, ou seja, recursos públicos. O partido agora que investir em candidaturas de mulheres, investir em candidaturas de pessoas negras, terá como retorno fundo partidário mais robusto, fundo eleitoral mais robusto.
Por que eu falei, então, agora investimento? Porque muitos partidos entendem, muitas vezes, erroneamente, claro, de que não vale a pena investir naquela candidatura de mulher, porque ela não representa o partido, mas, basicamente, isso é porque os partidos, efetivamente, não fizeram a sua lição de casa, não investiram o fundo partidário que eles recebem mensalmente, 5% de todo o fundo partidário deve ser investido em fomento à participação feminina, por exemplo. E outra questão é que os parlamentos não representam o número de pessoas negras que a gente tem no Brasil. Então, essa política passa a fazer a seguinte conta. Olha só, será que vale a pena você fazer o que você fazia antes, que para preencher a cota de mulheres, 70-30, né? Você comprava candidaturas fake, mas essas candidaturas fake, essas candidaturas falsas que você fazia, comprava essas mulheres apenas para cumprir aquele requisito, muitas vezes resultava em cassação de mandato daqueles que foram eleitos por aquele partido que cometeu essa fraude. Então, eu chamo a atenção apenas para mostrar que essa emenda tenta fazer a seguinte reflexão. Será que vale a pena você investir em candidatura fake de mulheres? Ou seria mais interessante você investir efetivamente nessas candidaturas, dar a elas suporte financeiro para poder ter material de campanha, para que pudessem ter mais visibilidade e, por conta disso, mais votos? Porque uma vez que essas mulheres e esses candidatos negros tenham votos, esse investimento, eventualmente, que você tenha feito na campanha pode retornar em forma de fundo partidário, um fundo maior. Vai contar em dobro os votos dados em mulheres e negros para efeito de consecução do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Dinheiro público que vai para os partidos, o fundo partidário, todo mês os partidos recebem, e fundo eleitoral, na campanha eleitoral, durante o processo eleitoral, eles recebem. Passam a ter mais esse subsídio, mais robusto, a partir do número de votos que tenham tido na última eleição para a Câmara dos Deputados em mulheres e negros. Fica aí, então, uma reflexão. Isso pode mudar a forma como os partidos hoje encaram candidaturas de mulheres, candidaturas de pessoas negras. Para terminar, o parágrafo único diz o seguinte: só pode ser contado em dobro uma vez o voto para essas mulheres e para esses negros. Por quê? Porque muita gente já tem perguntado. Vem cá, mas e se for uma candidata mulher e negra, ela receberia, então, em quádruplo? Não. Se for uma candidata negra, ela recebe o fundo partidário por ser mulher e não recebe por ser negra. E se for um candidato negro, recebe por ser um candidato negro e haver, então, aí o alinhamento com essa política afirmativa que se apresenta a partir da emenda 111. É uma solução para o problema? Claro que não. É um passo. Assim como foi um passo lá atrás, em 2009, a determinação que não pudesse haver chapas de candidatos com 100% de um único gênero, de um único sexo. E, a partir de então, os partidos foram obrigados a diversificar suas candidaturas. Agora, mais um passo é dado. Os partidos, se estrategicamente utilizar essa emenda a financiar efetivamente candidaturas com chances reais de terem votação, receberão posteriormente esse investimento em forma de mais fundo partidário, uma fatia maior do fundo partidário e do fundo eleitoral nos anos posteriores. A gente vai ficando por aqui, mas continuamos essa série aqui de reformas eleitorais, abordando aí algumas das principais reformas, das principais modificações na legislação eleitoral desse ano de 2021. Grande abraço e até o próximo vídeo.